Aí vem o Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. E aí Deus estabelece uma regra que o salário do pecado é a morte. Não só a primeira morte, a segunda que é muito pior, que é a espiritual. Porque a morte física faz parte, espiritual aí tem que querer muito, né? Porque Jesus ainda deu um caminho para tu não passar por essa, né? Por isso que no Apocalipse fala, bem-aventurado que não passa pela segunda morte, que seria o inferno, a morte espiritual. Então, para resolver esse problema, seria necessário um sacrifício perfeito. Hebreus que vai explicar isso, né? Hebreus fala, sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Só que o derramamento de sangue dos animais que eles faziam no Holocausto não era suficiente para realmente perdoar o pecado. Era só uma... É tipo você rolar o cartão de crédito, você só jogar para frente. E o saldo vai acumulando, né? Então aí o livro de Hebreus vai falar, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro é o que tirava o pecado. Aí Deus vira um Cordeiro e ele se entrega, aí é um sacrifício perfeito que de uma só vez entrou no Santo dos Santos, para que não haja mais derramamento de sangue para o perdão de pecado. Então só esse sacrifício poderia, segundo montando esse quebra-cabeça da Bíblia, realmente perdoar os pecados, porque Jesus ele pagou o preço no nosso lugar. É tipo assim, alguém errou, alguém vai ter que pagar. Ele falou, não, eu que construí tudo, eu que pago então. Ele, pô, mas é um preço pesado, você quer pagar? Ele falou, vamos lá, né? Mas ele... Então, mas de onde veio essa necessidade se ele era o próprio Criador? Quem cobrou ele? Ele estabeleceu uma regra e teve que jogar a segunda regra, né? Mas foi estabelecida quando? O que é combinado não sai caro, né? Mas quando foi estabelecida? Na construção na estrutura arquitetônica da realidade, né? A realidade é anterior ao universo. Isso a gente tira da física. Mas isso foi então uma revelação. Deus revela que essa era... A regrinha era regrinha. Essa. É como se... a regra é essa. É como se... Então antes de Cristo, todos morreram e não tiveram a salvação eterna? Alguns já estavam num benefíciozinho, mas todos ainda numa espera? No seio de Abraão, que chama. Ele chamava isso de seio de Abraão. Alguns, você fala o quê? Tipo Abraão? As pessoas que tiveram uma boa conduta, né? Os caras tiveram uma conduta péssima, já estavam numa situação lamentável já, né? A gente vê um pouco isso na parábola do rico e do Lázaro, partindo do princípio que tem verdade ali, não só metáfora. Você tem que partir desse princípio. Qual é a história que Jesus conta? Um cara muito rico morreu, foi pro inferno. Aí ele tava lá passando sufoco e tal, aí de repente ele viu alguém lá, viu Abraão e falou, poxa, se eu soubesse que ia terminar aqui, eu não teria feito as coisas erradas que eu fiz, avisa lá o pessoal. Aí ele fala, não tem comunicação aqui e com lá. Não, mas manda alguém para avisar. Ele falou, já mandei, todo mundo que eu mandei, vocês mataram. Então não tem como mandar mais ninguém, não. Então ali você vê que os caras estavam numa situação de sofrimento e morte. Mas os grandes servos de Deus, quem levou a sério, estava apenas dormindo, mas a sua vida eterna não estava garantida ainda. Então a Bíblia diz que quando Jesus morreu, foi ao inferno, ele foi ao inferno porque ele morreu em pecado, que a Bíblia... Aí mais uma regra de Deus. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. Aí Jesus é pendurado no madeiro, é maldito. Aí quem é maldito vai para o inferno. Só que ele foi para o inferno sem ter pecado. Deu um curto-circuito no... Aí imagina ele chegando lá e os guardas. Pô, quem deixou esse cara entrar aqui? Esse cara é o nosso arqui-inimigo. Ele falou, agora já era, pegadinha do malandro. Cheguei, me dá a chave da morte. Então foi um macete que ele fez para saquear o inferno ali, surpreendentemente. E aí a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro. Então muitas pessoas estavam sob o controle da morte, agora não estão mais. E aí tem uma passagem famosa na Bíblia que é declarada mais no final dos tempos, que é onde está a morte a tua vitória, onde está o teu aguilhão, tragada na cruz foi a morte. Então o poder da morte sobre o ser humano é cancelado quando alguém recebe Jesus como Salvador e reconhece o sacrifício dele. Isso dentro da teologia, é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então é um estudo todo complexo, muito filosófico, envolve um cruzamento de dados terrível. Então, assim, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então eles ficavam matando animais, mas o sangue dos animais não tinha poder suficiente para realmente perdoar profundamente o pecado. Então, antes de Cristo, as pessoas morriam, mas ficavam ali numa situação meio intermediária. Quando Cristo morre, e o sinal foi que, quando ele morre, 500 mortos ressuscitam do cemitério, viram Walking Dead, a parada, os caras saem do túmulo, né? Segundo a Bíblia, ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas está na Bíblia. Nesse momento, eu estou só comparando o que a Bíblia diz. Não estou dizendo que está certo ou está errado. E eu acredito, obviamente, senão não seria cristão.
Então, ele chama isso da primícia, né? Então, os mortos ressuscitam primeiro e recebem a salvação, e depois os vivos que recebem Jesus também. Aí depois Jesus se morrer já está salvo. Jesus falou hoje mesmo, estará comigo no paraíso, aí já tem um benefício, né? Antes de Cristo ficava numa situaçãozinha meio chatinha. Porque não tinha conseguido essa salvação. essa eu interpreto a salvação da segunda morte. Como uma questão de energia, dá para você... Eu não sou físico, mas daria para fazer umas equações físicas, porque é uma questão de dimensões. Pela teoria das cordas, você pensa em dimensões, né? O mundo teria 9 dimensões, mais uma do tempo, 11. Então, para você abrir a comunicação entre dimensões diferentes, você precisa de muita energia. A física vai dizer que é energia negativa. Se tiver uma quantidade gigante de energia negativa, você pode abrir uma ponte de Einstein-Rosen entre uma dimensão e a outra. E eu creio que isso que hoje a gente fala de ponte de Einstein-Rosen, de energia negativa e tal, é um entendimento sobre a dinâmica do mundo espiritual que funciona em várias dimensões. Então, para que as pessoas que estavam numa dimensão inferior de morte pudessem acessar a superior, teria que ser liberada uma quantidade de energia inimaginável. Então, não dá para você sacrificar um animal e achar que um animal, na alma dele, tem energia suficiente para romper essas dimensões. Agora, se Deus encarna e você pega o sangue do próprio Deus enquanto ser humano e mete ele na cruz e ele morre, aí quando ele morre é uma maior bomba atômica, o bumbum saiu explodindo todas as dimensões, ele falou, agora a porta está aberta, chega aí. Então eu até interpreto isso numa leitura meio atômica, meio física, né? Dá um estudo interessante isso. Sem ficar entrando muito misticismo, assim, de o tal da física, né? Aquelas coisas. Não, uma concepção mais científica mesmo. É interessante, porque a Bíblia diz que a vida está no sangue. Então, o sangue tem relação com a energia vital e tem uma relação direta com a alma também. Então, o sangue e a alma têm uma energia muito poderosa, muito mais do ser humano. É por isso que em rituais aí grotescos eles fazem sacrifício humano achando que assim estão conseguindo abrir comunicação com dimensões inferiores e puxando os seres de lá de baixo para cima, né? Vou